Meus amigos, bem-vindos mais uma vez ao canal do Centro Espírita Irmão Clarencio. Meu nome é Simone de Lima e hoje nós vamos juntos fazer um estudo do Livro dos Espíritos, das perguntas 823 e 824 relacionadas à igualdade diante do túmulo. Antes da gente começar o nosso estudo, eu vou fazer a leitura de um trecho do Evangelho. Depois nós faremos a nossa prece e assim começamos o estudo. O trecho do Evangelho é o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e é o item 20, que é: a felicidade não é deste mundo. Eu não vou ler todo o trecho, não, porque ele é muito longo, mas eu aconselho a todos que estiverem participando que leiam na íntegra. Eu selecionei alguns parágrafos para que a gente possa aproveitar melhor o nosso tempo, mas eu aconselho a todos que leiam na íntegra. E ele nos diz assim: não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim, exclamam geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade desta máxima do Eclesiastes: a felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. Digo mais, nem mesmo reunidas essas três condições tão desejadas, porquanto incessantemente se ouvem no seio das classes mais privilegiadas pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. Diante de tal fato, é inconcebível que as classes laboriosas e militantes invejem com tanta ânsia a posição das que parecem favorecidas da fortuna. Neste mundo, por mais que faça, cada um tem a sua parte de labor e de miséria, sua cota de sofrimento e de decepções, donde facilmente se chega à conclusão de que a terra é lugar de provas e de expiações. Todavia, não deduzais das minhas palavras que a terra esteja destinada para sempre a ser uma penitenciária. Não, certamente. Dos progressos já realizados, podeis facilmente deduzir os progressos futuros, e dos melhoramentos sociais conseguidos, novos e mais fecundos melhoramentos. Essa a tarefa imensa cuja execução cabe à nova doutrina que os Espíritos vos revelaram. E aí a mensagem segue mais um trecho, é uma mensagem de François-Nicolas Madeleine, Paris, 1863. Como eu falei no início, ela tem mais... o trecho é maior, eu não estou lendo na íntegra porque ele é muito longo, mas vale a pena ler, bastante esclarecedor sobre essa questão da felicidade aqui na Terra. Bom, agora eu convido a todos que estão me assistindo nesse momento a fazer uma prece para a gente iniciar o nosso estudo. Fechamos os nossos olhos, elevemos o nosso pensamento a Jesus nesse momento e digamos assim: amado Mestre Jesus, mais uma vez nos dispomos a dedicar alguns momentos do nosso dia para refletir sobre os ensinamentos que a doutrina espírita nos traz. Desejamos, Senhor Jesus, sinceramente, que Tu estejas entre nós, que as Tuas bênçãos possam tocar os nossos corações e que possamos tirar o melhor proveito do tema selecionado para estudo neste momento. Ajude-nos, Senhor, amplie a nossa capacidade de compreensão, amplie nossos corações, os nossos melhores sentimentos, para que possamos aproveitar o estudo de hoje, sempre contando com a Tua bênção e com a Tua proteção. Que assim seja, Senhor Jesus, graças a Deus. E assim, meus irmãos, contando com a colaboração dos queridos amigos da Espiritualidade Amiga da Casa do Irmão Clarencio, nós iniciamos o estudo de hoje.
A pergunta em questão é a questão 823 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta: de onde se origina o desejo de o homem perpetuar sua memória através dos monumentos fúnebres? Resposta: último ato de orgulho. Subpergunta A: mas em geral, a suntuosidade dos monumentos fúnebres não se deve mais ao fato de os parentes quererem honrar a memória do defunto do que a vontade do próprio defunto? Resposta: orgulho dos parentes que querem glorificar a si mesmos. Sim, nem sempre é pelo morto que se fazem todas essas demonstrações. É pelo amor próprio e para o mundo, e também para fazer ostentação de sua riqueza. Acreditas que a lembrança de um ser querido seja menos durável no coração nobre, porque este apenas pode colocar uma flor sobre seu túmulo? Crês que o mármore salva do esquecimento aquele que foi inútil na terra? 824. Reprovou a pompa dos funerais? Resposta: não. Quando ela honra a memória de um homem de bem, é justa e de bom exemplo. E aí nós temos o comentário de Kardec no final. O túmulo é o ponto de encontro de todos os homens. Ali terminam impiedosamente todas as distinções humanas. É em vão que o rico quer perpetuar sua memória através de faustosos monumentos. O tempo os destruirá, do mesmo modo que ao corpo. Assim o quer a natureza. A lembrança de suas boas e más ações será menos menos perecível do que seu túmulo. A pompa dos funerais não o lavará de suas torpezas e não o fará subir um degrau sequer na hierarquia espiritual. Então, meus irmãos, o que esse ensinamento do Livro dos Espíritos nos convida a pensar? Que a suntuosidade do túmulo, as homenagens póstumas, puramente materiais, àquele ser que partiu, não tem nenhum valor, efetivamente. Por quê? Como ali muito bem observam os espíritos, de que se assim fosse, aqueles menos abastados jamais teriam condições de honrar dignamente os seus mortos. Então, não é a suntuosidade do túmulo que vai fazer a diferença efetivamente. Então, se a gente considerar todos os ensinamentos que a doutrina espírita nos traz acerca dessa questão, desse momento tão importante que é o momento da morte, que é o momento em que nós deixamos o nosso corpo físico, e aí não significa que nós vamos ficar fazendo digressões sobre a morte, numa fala fúnebre, numa fala entristecida, numa fala que só nos leva à dor e ao sofrimento. Não é essa a proposta do Espiritismo. A proposta do Espiritismo é justamente fazer com que nós repensemos esse momento, repensemos essa questão. No momento em que o túmulo, simbolicamente falando, mas é o momento da morte, nos iguala todos nós, seres humanos desse planeta, ou seja, nenhum de nós fugirá a esse momento. Isso nos torna, é um dos fatores que nos torna exatamente iguais diante da vida e diante de Deus. Então, o que devemos pensar sobre isso? Já que todos nós, independente das nossas ações, independente das nossas condutas, terminaremos a nossa trajetória terrestre no túmulo. Então, o que isso serve para a nossa reflexão? Serve exatamente para a gente repensar no que estamos fazendo com a nossa encarnação. A gente não pode perder de vista que todos nós que estamos encarnados significa que Deus, nosso Pai, nosso Criador, nos deu uma chance, nos deu uma oportunidade. Que oportunidade é essa? A vida.
A vida inteira é uma grande oportunidade, de crescimento, oportunidade para sairmos dela, deixando o nosso corpo no túmulo, sairmos espíritos muito melhores do que quando chegamos. Esse é o propósito da vida. Então, o que nós estamos fazendo, o que essa questão da morte traz para nós em termos de reflexão? O que nós estamos fazendo com esse presente que Deus nos deu, que é a vida? O que nós estamos fazendo dela? Então, algumas reflexões são importantes para a gente pensar. Existem algumas frases, né, que são repetidas na nossa sociedade e que, quando a gente tem acesso ao conhecimento espírita, a gente precisa reformular essas frases e não mais acreditar como verdade, nem sair repetindo como verdades. Não são mais verdades para nós. Então, eu trouxe algumas aqui para a gente pensar juntos. A frase: da vida nada se leva. E aí o Espiritismo nos vem dizer que nós não levamos realmente nada de material. Tudo que está relacionado à nossa vida material, à nossa vida de encarnado, fica aqui na Terra. Nosso corpo fica, as nossas posses ficam, tudo fica. O que nós levamos? Nós levamos tudo o que nós conquistamos ao longo dessa vida, em valores morais, em conquistas na nossa evolução. Tudo isso nos acompanhará. Então, quando a gente ouve a frase da vida nada se leva, não é bem assim. Nós levamos sim. Nós levamos que tipo de atitude nós tivemos, que tipo de conduta nós tivemos. Isso nos trará méritos ou deméritos. Então, nós vamos carregar sim para o além-túmulo, para a vida espiritual, que é a vida definitiva nossa, tudo aquilo que nós tivermos plantado na nossa vida encarnados. Então, isso nos dá um norte diferenciado na nossa conduta. Se tudo o que eu estou fazendo, de bom ou de ruim, eu vou levar, então eu preciso pensar no que eu estou plantando, que tipo de conduta eu adotei para a minha vida de encarnado. Outra frase que a gente precisa reformular: perdi meu pai, perdi meu filho. Nós não perdemos os nossos amados. Nós sabemos que nós não nos perdemos no tempo. A nossa vida de espírito é imortal. Então, se alguém que nós amamos desencarna, nós não o perdemos. Simplesmente essa pessoa passou para o plano definitivo, para o plano espiritual, mas nós espíritas sabemos que nós iremos nos reencontrar em algum momento mais na frente, e que os laços de amor não se perdem jamais. Então, se nossos amores desencarnam, deixam o corpo físico, nós tenhamos a certeza de que esses amores continuam vivos, aliás, muito mais vivos, porque não carregam mais o peso da carne, as sensações pesadas do nosso corpo físico, estão livres, saíram da gaiola, estão livres e nós os reencontraremos mais além. Isso é uma certeza absoluta que nós temos. Nós que já estudamos o Espiritismo, entendemos as verdades que os Espíritos nos trouxeram por essa doutrina maravilhosa, entendemos essa verdade. Nós vamos nos encontrar? Sim, isso não é uma suposição, ou quem sabe. Não, não é quem sabe. É uma certeza absoluta que nós temos. Outra frase é: aqui se faz, aqui se paga. Nós reformulamos essa frase para: aqui se planta, aqui se colhe. O que nós plantamos, necessariamente nós colheremos. Por isso, tanto cuidado devemos ter com o que estamos plantando. E aí a nossa reflexão de hoje vai muito por isso, por esse caminho. Se o túmulo nos iguala a todos, o que eu estou fazendo com o meu plantio? O que eu estou fazendo com a minha vida? Essa é a reflexão que nós devemos ter todos os dias de nossa vida.
Ninguém nunca voltou para contar. Outra frase que a gente também não serve para nós. Por que ninguém nunca voltou para contar? Porque milhares voltaram para contar. Nós temos a literatura espírita farta de relatos que nos contam da vida espiritual, do que há no além-túmulo, que tipo de coisas nós vamos encontrar, que tipo de pessoas nós vamos encontrar. Então, muitos já voltaram para contar o que há após a morte. Então, nós temos bastante subsídios, nós temos bastante informação para crer com muita força e com muita verdade de que a nossa vida vai continuar. O que morre é nossa máquina física, porque ela tem tempo de validade. Nosso organismo físico, ele se cansa das intempéries da matéria. Nosso corpo é sujeito a frio, a calor, a doença, a envelhecimento dos órgãos. Então, tudo isso nos causa peso, nos causa dificuldade na caminhada. E ao nos libertarmos desse corpo físico, nós seremos livres de tudo isso. Então, ninguém nunca voltou para contar? Não, muitos já voltaram para nos contar. E é por isso, por essa certeza do que há após a morte, é que acalenta o nosso coração, que afaga o nosso coração, para nós entendermos que a nossa vida de espírito não termina. Nós somos imortais. Isso a gente não pode perder de vista. Isso, na verdade, são reflexões que a gente deve fazer considerando as verdades que o Espiritismo nos trouxe. Agora, trazendo agora para esse momento específico que nós estamos vivendo, um momento de pandemia, um momento de muita dor, em que muitos de nós estão desencarnando de maneira muito dolorida, muito sofrida, e que, já que nosso tema de hoje fala sobre essa coisa do túmulo, dos velórios e tal, muitos estão sendo sendo obrigados a ser enterrados sem sequer passar por esse momento de despedida dos seus amores. Então, muitos estão tendo que passar por essa separação de uma maneira muito bruta, muito dura, muito rápida, muito sem tempo de se pensar sobre a questão. Então, o que o conhecimento espírita nos traz de alento para isso? Primeiro, os espíritos nos explicam que todos os desencarnes em massa, as grandes catástrofes que acontecem na humanidade, elas têm um objetivo maior. E que por mais que elas causem muita dor, e ninguém duvida disso, não é porque nós somos espíritas que nós vamos achar que a dor não existe. A dor existe sim, a dor machuca sim, estamos sofrendo sim. Isso é digno, isso é autêntico. Porém, nós temos uma visão mais ampliada da situação que nos conforta o coração. Então, todos os grandes desencarnes em massa, eles têm uma grande lição para ensinar. E se isso está acontecendo, vamos pensar juntos, se isso está acontecendo em todo o planeta, então significa que esse momento de dor extremo pelo qual estamos passando tem lições muito fortes e muito duras para ensinar a nós, todos os seres humanos. Precisamos pedir a Deus para ter clareza, para ter lucidez, para entender as lições que todo esse sofrimento tem trazido a nós. Sabemos também que todos que estão desencarnando neste momento, especificamente por essa doença, precisariam desencarnar e se propuseram a participar desse momento, colaborando para um aprendizado muito maior. E todos aqueles que não estão desencarnando
estão vivenciando esse momento de outras formas, também tem muitas lições a aprender. Então, nenhum de nós hoje, encarnado no planeta Terra, neste momento, em 2020, vivendo essa situação de dor, nenhum de nós pode achar que esse problema não lhe pertence, que esse problema é algo que acontece lá fora com outras pessoas. Esse problema está acontecendo para todos nós, seres humanos. Para aqueles que estão desencarnando, tem um determinado papel nesse processo. Para as famílias que precisam se despedir desses entes, é outro papel, é outra lição. Para aqueles que não vão ser tocados pela doença, existem outros papéis a serem cumpridos. Então, o que nós devemos pedir a Deus é ter a lucidez suficiente para entender qual é o nosso papel em todo esse processo de purificação da humanidade, que faz parte de um grande plano de Deus para melhorar o nosso planeta, para tornar o nosso planeta um planeta melhor do que é hoje. É através da dor? Sim, é através da dor. Por quê? Porque Deus castiga? Não, porque nós, seres humanos, somos almas extremamente rebeldes. Rebeldes à lei de Deus. E essa rebeldia nos está custando muito caro. A lição está sendo muito dura por conta da nossa rebeldia. Então vamos tentar deixar de ser rebeldes. Vamos ser mais pacíficos. Vamos reforçar a nossa ligação com Deus nesse momento tão importante. Pensemos um pouco. Todos aqueles irmãos que estão hoje trabalhando na área de saúde, médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, pessoas do trabalho de apoio que cuidam da higienização dos hospitais. Todos esses irmãos estão sendo chamados a uma imensa prova de coragem e de determinação à missão a qual se propuseram. Então, a nós que não estamos incluídos nesse grupo, nos cabe, enquanto cristãos, fornecer a esses irmãos as nossas melhores vibrações, os nossos melhores sentimentos, as nossas orações, porque sabemos, temos consciência de que eles passam por um momento crucial na sua existência, que estão sendo testados a sua resistência no bem, a sua coragem de seguir o seu talento, o talento que Deus colocou em suas mãos, estão sendo testados em seu último nível. Precisamos dar força para esses irmãos. Os nossos irmãos que receberam de Deus o poder hoje de estar, a missão de estar hoje em posições de governo, esses irmãos também estão sendo testados em suas capacidades de gerir grandes problemas, em sua capacidade de tomar decisões que sejam justas para a população, tomar decisões que minimizem o sofrimento da população. Então, esses irmãos também estão sendo testados em sua capacidade máxima naquilo que Deus os deu como missão. Então, e nós, que não somos governantes, não trabalhamos na área de saúde, a população em geral, que trabalha em tantas outras funções, né? Claro que se a gente for fazer uma análise detalhada, cada um tem a sua contribuição nesse processo. Mas como nós também não temos tempo para fazer essa análise, vamos fazer uma coisa mais generalizada. Tirando os profissionais de saúde, tirando aqueles que têm posição de mando de governo e de gestão, a população em geral, o que nos cabe? Nos cabe também doutrinar a nossa rebeldia, de entender que precisamos seguir regras que antes nunca existiram na sociedade. Regras de conduta,
regras de comportamento social, regras de amor ao próximo, de respeito ao próximo, respeito à dor do próximo, respeito à saúde do próximo. Tudo isso é um grande convite para que nós aprendamos a nos comportar melhor, que aprendamos a ter uma atitude mais solidária, uma atitude mais irmã em relação a todos os outros seres humanos que convivem conosco. Então, nenhum de nós está fora do processo. Nenhum de nós está alheio a isso tudo que estamos passando. Nenhum de nós pode se permitir dizer: eu não tenho nada com isso. Todos nós, absolutamente todos nós, temos sim a nossa responsabilidade nesse processo. E todos nós agora, falando de nós cristãos, acima de tudo, espíritas, falando especificamente de nós que adotamos essa doutrina como conduta de vida, mas mais do que isso, todos nós que somos cristãos, que desejamos sinceramente seguir o Mestre Jesus, o nosso papel é fundamental nesse momento. Estamos sendo convidados mais do que nunca a provar que somos verdadeiramente seguidores do Cristo, mudando a nossa conduta, tentando efetivamente, com muita determinação, eliminar aqueles nossos vícios, aqueles nossos defeitos que ainda nos desviam da lei de Deus. Somos sendo convidados a mostrar sinceramente a nossa disposição em seguir o Cristo. E isso, meus irmãos, não é uma coisa fácil. É uma tarefa árdua, é uma tarefa que exige de nós os mais profundos sentimentos de fé e de determinação para seguir o Cristo. Mas Jesus nos informou desde a sua vinda que todos aqueles que quisessem segui-lo teriam que carregar a sua própria cruz. Então, meus irmãos, façamos a nossa parte da melhor forma possível. Tenhamos em mente sempre, em foco, o que nós queremos. Se o que nós queremos é seguir Jesus, então utilizamos todo o nosso esforço, toda a nossa energia para fazer a coisa certa, para seguir aquilo que Ele nos ensinou no seu Evangelho. Que o seu Evangelho é a receita qual que nós temos que seguir. Esse é o caminho. Então utilizemos toda a nossa força moral e espiritual, vamos potencializar a nossa fé para fazer o que é certo, para fazer o que nos propõe o Mestre Jesus. Para encerrar o nosso estudo, eu trouxe aqui uma reflexão sobre a nossa oração de Jesus Cristo nos ensinou, que é o Pai Nosso. Então, é uma proposta de reflexão para a gente pensar. Nós sabemos que essa oração nos foi ensinada por Jesus para que nós conseguíssemos nos conectar com o nosso Pai. Então, vamos refletir um pouco sobre as palavras dessa oração e aí eu convido vocês a caminharem junto comigo nessa reflexão. Deus é Pai, não meu Pai. Não o seu Pai, mas o nosso Pai, Pai de todos e, portanto, nos trata da mesma forma, com amor e misericórdia. E assim nós dizemos: Pai nosso que estás nos céus. Reconhecemos a superioridade infinita do Criador e a santidade que isso significa. Deus é o Pai sagrado e nós clamamos o seu nome. Santificado seja vosso nome. Queremos a presença desse Pai em nossas vidas, nos guiando, nos orientando, nos protegendo
estando conosco em todos os momentos. E nós dizemos: venha a nós o vosso reino. Que saibamos sempre respeitar as determinações de Deus, sejam elas do nosso agrado ou não, pois Ele sabe o que é melhor para nós. Em qualquer situação, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Que tenhamos condições de trabalhar e prover as nossas famílias, Senhor, com o que é necessário à vida material. Que não nos falte o trabalho, o alimento, o abrigo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Que tenhamos a capacidade de perdoar os nossos semelhantes quando nos ofenderem, nos humilharem ou simplesmente nos desprezarem, pois sabemos que Deus é justo e nós também precisamos de perdão e misericórdia para os nossos erros. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Somos fracos, Senhor, diante daquilo que ainda nos afeta. Temos medo, fraquejamos, ainda nos deixamos nos envolver pelas teias da vida material e esquecemos o real motivo para o qual estamos encarnados. Então, Senhor, não nos deixeis cair em tentação. Na medida do nosso merecimento, ajude-nos, Senhor, a não sermos confrontados pelas nossas próprias fraquezas, que não sejamos vítimas dos nossos vícios, que possamos passar pela vida enfrentando as situações que são realmente necessárias ao nosso crescimento espiritual e não por aqueles males que nós mesmos possamos provocar. Então, Senhor, livrai-nos do mal. E que assim seja, Senhor, hoje e em cada momento de nossas vidas. Amém. Então, meus irmãos, esse é o estudo que a gente trouxe para vocês hoje. E eu gostaria de desejar sinceramente que todos aqueles que me ouvem tenham a certeza absoluta de que, por mais dura que esteja sendo a nossa prova, nós não estamos sozinhos. Jesus continua no leme dessa embarcação. Os amigos do plano espiritual da Casa de Clarencio continuam nos aparando e que nós vamos conseguir superar esse momento da melhor forma possível. Tenhamos fé, meus irmãos. Tenhamos muita fé. Precisamos muito fortalecer os nossos laços com Deus, com Jesus e fortalecer a nossa determinação em seguir o caminho do bem. Vamos agora encerrar nosso estudo de hoje fazendo a nossa prece. Amado Mestre Jesus, agradecemos imensamente pela oportunidade de mais essa reflexão, de mais esse estudo acerca dos ensinamentos do Livro dos Espíritos. Senhor Jesus, envolva-nos com teu amor, com a tua luz, com a tua proteção. E te pedimos, Senhor, que fortaleça a nossa fé mais do que nunca, para que possamos ter condições de passar por todas as lições com a nossa fé renovada, com a nossa coragem e com a nossa determinação em seguir o caminho do bem. Esteja conosco sempre, Jesus, pois confiamos em Ti, precisamos muito da Tua mão a nos guiar. Esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada, meus irmãos, e que Jesus esteja com cada um que nos ouve nesse momento. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada.